Nossa última prova agora da VUNESP. Epa, beleza, tranquilo. 40ª prova, nossa prova de número 40. Agora vamos liquidar a fatura, claro, a prova do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, analista de sistemas judiciário. Uma prova rápida, uma prova curta, eu observei aí, são 10 questões bem objetivas que a gente vai tentar mandar ver logo agora para liquidar essa fatura, tá certo? Aí depois, claro, nosso último encontro, nossa última aula aqui neste curso, a gente faz um balanço rápido do que foi a VUNESP aí, né? Em relação às preferências, aos conteúdos mais abordados e algumas orientações de estudo para vocês que estão aí nos acompanhando neste curso VUNESP Dicas e Questões. Vamos em frente então? Vamos lá? Acompanhe. Bom, olha só. Tribunal de Justiça Militar, Estado de São Paulo, está aqui, concurso público na lista de sistemas judiciários. Vamos dar uma aprumada agora, né? Em relação a esse zoom. Beleza? Para que a gente já possa chegar diretamente no primeiro texto aqui. Chegar ao primeiro texto, né, professor? Vamos lá. Leia o texto para responder as questões número 1 a 5. Olha só. Ele começa a falar sobre essa questão do subdesenvolvimento, né? Isso em relação a essa questão, né? Ó, entre os sinais que marcam o país subdesenvolvido, ninguém mais discute há muito tempo que o baixo nível da educação. Bom, então a educação seguramente, ele disse aí, chamou da chamada linha de frente, né? Ele abordou a linha de frente nesse contexto. No Brasil é um problema muito grave em relação a isso, né? É lógico, nesse contexto aí, no Brasil, ele ainda fala em relação as coisas, né, do país desenvolvido, outras características. Ele diz, ó, a questão, né, são coisas muito simples. Todo país subdesenvolvido, por exemplo, tem mosca. Diga aí, que ironia, né? Todo país subdesenvolvido tem mosca, por exemplo, não há exceções. Os aeroportos, em vez de terem à sua volta hotéis operados pelas grandes cadeias internacionais, são cercados por favelas. Homicidas confessos podem começar o cumprimento de suas penas 11 anos após o crime que cometeram. Coisas do Brasil, né? E aí, quando não são cidadãos comuns, lógico, e está aí, né? Ele coloca, atenção, você está no país subdesenvolvido. Né? Não adianta aí ter um PIB que passa dos 2 trilhões de dólares, agora superando o Reino Unido, né? Cheio de bomba, cheio de coisa aí. Assistir ao lançamento de imóveis com preço de Manhattan e por aí vai, o atraso continua. Olha só. Por mais que se apresentem alguns sintomas, vamos chamar de sintoma, que o negócio é problemático mesmo, né? Por mais que se apresentem algumas características aí de primeiro mundo, é claro, tá aí, o atraso continua. E essa é a questão. Percebeu? Então, nesses sinais de pobreza em relação a isso aqui, ele coloca, isso não vai mudar. Para começo de conversa, enquanto a educação pública, retoma aí, tá vendo? For o que é hoje. Então, um texto aí, o ministro não conta, né? Coisa que a entrevista veja, né? Vamos lá, vamos seguindo aí. Gente, tá aí. É correto afirmar, olha só, que o juízo do autor, a opinião dele, o ponto de vista, a avaliação, acerca dos fatos que comenta, mostra o quê? Vamos lá. Do ponto de vista dele, especificamente, o que ele faz? A intolerância, pois incita o leitor a manifestar-se enfaticamente junto aos responsáveis pelo subdesenvolvimento. Gente, ele não tem nada dessa questão. A intolerância pode até ser, né? Mas incita o leitor a manifestar-se enfaticamente junto aos responsáveis? Não, ele não está incitando essa manifestação, já começa logo por aí. E dizendo a questão da intolerância, falar que seja, ele está caindo na real, né? Colocando, ó, gente, é aquela velha história, ele não quer saber disso. Esse negócio de país desenvolvido e tal, ele mostra que as coisas não são tão azuis quanto muitos querem realmente pintar. Condescendência com o poder público diante dos dados de progresso que contradiz o pessimismo da maioria. Gente, o que ele está colocando de condescendência, piedade, indulgência, etc., qualquer coisa assim, tolerância, né? Ele se mostra intolerante, né? Pelo menos em relação a isso. Ele não dá, ele coloca aí, ó. Homicidas confessos podem começar o cumprimento de suas penas. Isso aí é bom? Isso é realidade? Percebeu, não? Nenhuma delas está em falta no Brasil, que você pode ver à nossa volta, nesse contexto aqui, né? Um mínimo de problema. Essas marcas da ferida que ele coloca aí, né? Na linha de frente. Vamos lá, então a letra B também está equivocada. Vamos lá. Conformismo, especialmente diante da constatação de que a situação não é privilégio do Brasil. Não, gente, ele não está conformado, pelo contrário, ele está indignado, né? Ou seja, ele está colocando exatamente, não, mas são ótimos, o Brasil está maravilhoso, as coisas estão melhorando. Se tem uma coisa que ele não se mostra no texto, é conformado. Muito menos satisfeito, vamos dizer assim, né?
Conformismo, especialmente diante da constatação de que a situação não é privilégio no Brasil. Não, ele constata isso, mostra, mas ele não está conformado, né? Conformismo aqui, nada a ver, não é isso? Censura à vista da indicação de dados sociais negativos, sem perspectiva de mudanças para melhor. Gente, quando ele coloca essa questão da ausência de perspectivas, esse é o ponto. Não é? Até porque você pode ver aqui, ó, o atraso continua do mesmo tamanho. Todos esses anos. Ó. Não, mas o PIB chegou, melhorou, os imóveis de Manhattan lá, né, iguais a Manhattan, não importa. O atraso continua do mesmo tamanho, indiferente a tudo isso. Está vendo aqui? Então ele alega, ele mostra que o atraso está indiferente e não vai mudar por mais que se avance aqui ou ali, enquanto esses sinais estiverem presentes. Os sinais da pobreza, da verdadeira pobreza, e a educação pública, que foi outro foco dele aqui, está vendo aqui? A educação pública brasileira. Então, nesse contexto aqui, claro, ele já deixa bem clara essa abordagem aí, da falência do ensino público, repercutindo demais nos chamados indicadores sociais, aí, ou pelo menos de desenvolvimento do Brasil. Ok? Censura à vista da indicação de dados sociais negativos. Sim, ele se baseia nesses dados e mostra isso, porque não há perspectiva de mudança, Marcelo, mas ele está dizendo, se melhorar, gente, essa perspectiva que ele sinalizou aqui tem um elemento muito claro, sem perspectiva de mudança, é lógico, ele está dizendo, ó, e não vai mudar, por mais que se avance aqui ou ali, enquanto os sinais estiverem presentes. Percebeu? Então, a perspectiva é quando você sinaliza para alguma mudança evidente, ou pelo menos quando você mostra de alguma forma que existem planos que já estão aí em andamento e que, quem sabe, bem adiante essas coisas comecem a mudar. Mas ele está dizendo, isso não vai mudar enquanto houver traços de existência de sinais de desenvolvimento, de subdesenvolvimento, tá, aquela coisa. Então, note que ele está sinalizando aí. Marcelo, mas de certo modo ele não dá uma perspectiva, não? Não é questão de dar uma perspectiva, por mais que se sinalize. Ele diz, ao longo de todos esses anos, esse tempo inteiro a situação continua a mesma. Então, se continua a mesma, e aí? Como é que vai fazer? Bom, continua a mesma, não mudou nada, e aí? Como é que vai fazer? Cuidado com isso, tá certo? Então, muito cuidado mesmo para você não confundir as informações do texto com qualquer outra coisa aí menos adequada, apropriada para a nossa análise, a nossa compreensão. Beleza? Vamos continuar, veja aí. Bom, beleza, questão letra D de dado, na letra L bota reprovação aos governos que insistem em camuflar os dados de subdesenvolvimento e as ações da população. Não, ele não está nem criticando os governos. Ele está dizendo que até hoje nada mudou. E isso é um problema, porque as pessoas precisam realmente sinalizar de alguma forma coisas distintas, né? Para que a situação melhore. Beleza? Vamos lá, mudamos de página. Então, vamos para cá, né? Beleza, vamos mudar a coluna aí. Questão 2. Assinar a alternativa contendo a afirmação correta acerca desse trecho. Olha só. Que afirmação correta, hein? Homicidas confessos podem começar o cumprimento de suas penas 11 anos após o crime que cometeram, quando não são cidadãos comuns. E aí, gente? Porque se forem cidadãos comuns, já sabe, né? A pena não começa com 11 anos, não. É bem mais rápido. O ladrão de galinha já está, né? Ih, rapaz, é bronca. Vamos lá. Segue aí. A frase final do trecho indica uma condição de natureza restritiva. Somente se o homicida for um cidadão comum, é que ele poderá começar a cumprir sua pena nas condições aí expostas. Pelo contrário, se ele for um cidadão comum, aí é que ele vai cumprir em outras condições que não estas. Percebeu? Pena de 11 anos. O cara só vai cumprir a partir de 11 anos depois do crime. Isso aí é uma outra realidade, tá? Quando não são cidadãos comuns, certo? Porque se forem, relação temporal, né? Então, percebeu não? Então, se forem cidadãos comuns, não gozam de certos privilégios, não participam, não detêm esses privilégios. Claro, essa é a abordagem do cidadão comum. Deu para entender a realidade aí, gente? Então, cuidado aí, tá? A letra A está fora. O trecho contém informação implícita, de que os cidadãos comuns não gozam do privilégio de começar a cumprir pena por homicídio 11 anos após terem cometido o crime. Tá claro isso aqui, não tá, gente? A informação implícita, ou seja, se for cidadão comum, claro, a coisa toma outra figura.
outro perfil, outra realidade. B de bola, a resposta certa. Tá vendo aqui? Fácil, né? Quando não são. Então, se forem, tá vendo aqui? Se eu tivesse esse não, é que a letra A poderia até estar correta, né? Teoricamente, né? Então, podem começar o cumprimento de suas penas, 11 anos, quando são cidadãos comuns. Percebeu? Então, se ele for um cidadão comum, é que poderá cumprir. Se eu tirasse esse não aqui, aí a letra A passaria a ficar correta, que não é o caso aqui. Beleza? Vamos ver as outras. CDE, vamos lá. Na letra C ele diz: o trecho expressa uma generalização de caráter pejorativo, maldoso, depreciativo, né? Que está explícita na expressão posta entre aspas, cidadãos comuns, pois sugere que se trata de pessoas de má reputação. Gente, a generalização aqui, cidadãos comuns, ele está aspeando aqui, o uso das aspas, né, diferencia o fato de ser ou de não ser cidadão comum. Percebeu? Diferencia, é bem diferente mesmo. Ó, sugere que trata pessoas de má reputação. Não, cidadãos comuns não são de má reputação. Elas não gozam do privilégio desses cartolas e desses homens de colarinho branco, etc. Aí é diferente. Percebeu? Então ele restringe o sentido. Cidadãos comuns ironizando, né? Ocorre uma ironia aqui. Então, a generalização de caráter pejorativo. O pejorar, o ato pejorativo aqui é em relação àqueles que não são cidadãos comuns, pobres mortais, reles mortais. Foi a ironia aí, tá certo? Vamos lá. Ao distinguir duas categorias de homicidas, o trecho comete uma impropriedade, pois afirma algo que não encontra base nem no texto, nem nos fatos nele relatados. Gente, o que ele está colocando é em relação aos homicidas confessos. As duas categorias supostamente seriam aqueles que são confessos e os que não são. Não é isso? Os confessos, nem é para o texto, mas nem precisa. Os homicidas confessos ou os homicidas não confessos. É outra história. Comete impropriedade? Não, porque existe. Olha, eu matei. Não, mas é isso, só vai ser condenado daqui a 11 anos. E olha, tá? Pimenta Neves que o diga, né? Entre outros. Vamos lá. A rigor, o trecho explicita um ponto de vista preconceituoso do autor, pois, no contexto, o que ele afirma nesse trecho é a sua adesão à tese de que alguns homicidas, os confessos, merecem tratamento especial na justiça. Não. O autor não defende de forma alguma isso aqui. O que ele afirma, o que ele mostra é que só no Brasil mesmo é para uma coisa dessa acontecer. O cara é homicida, confesso, as coisas acontecem, tá aí, e o cara não é preso de jeito nenhum, não, porque tem que esperar, tem que ver aí o julgamento e lá, aquele negócio todo, certo? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Questão 2, portanto, resposta certa, letra B de bola. Vamos para a próxima. Olha aí. Vamos lá. Na questão de número 3, considere as seguintes passagens do texto. Não dá para disfarçar. É uma ferida bem no meio da testa. Caracteriza o emprego de palavras em sentido figurado. Olha só, sentido figurado, sobretudo aí, né? Quando ele coloca a questão conotativa, tá? Sentido real e sentido figurado é uma coisa importante, né? Certo? Para você começar a refletir nessas duas coisas aí, beleza? E agora? Uma ferida no meio da testa. Sentido real ou figurado? Claro que é figurado, né? O Brasil não anda com ferida na testa, tá? Porque nem tem testa para mostrar. Não, o sentido é figurado seguramente, metafórico. 2. Quando se presta um mínimo de atenção à paisagem pública. Gente, paisagem, força de expressão, maneira de dizer, né? Não é bem a questão da paisagem pública, e sim é o cenário de caos urbano, pelo menos de pobreza e por aí vai, que não é bem uma paisagem. Verdadeiro. Hotéis operados pelas grandes cadeias internacionais. Sim, as grandes cadeias realmente dirigem os hotéis. O 3 é falso, aqui é linguagem denotativa. Nesse contexto aí, logicamente, resposta certa, claro, letra C de casa. Apenas 1 e 2 estão corretas aí, beleza? Então, claro, é sempre importante ficar atento à compreensão do texto, lembrando, sem mistério, né? Você vê aí que no texto as informações são bem claras, não há segredo, eles não procuram complicar essas coisas. A VUNESP ela é um pouco clara em relação a isso, então não tem mistério não. Um pouco claro, eu falei, né? Pouco não, tá? Ela é clara nesse contexto, não vai dificultar muito sua vida não, beleza?
Próxima aula a gente avança. A última aula da última prova. Até lá.